dia 15 de outubro de 1844, nascia em Hocken, na Alemanha, um homem que mudaria para sempre o modo como pensamos sobre a vida, a moral e até mesmo sobre Deus, Friedrich Nietzsche. Desde cedo ficou claro que não era alguém comum. Um menino que lia os clássicos como se fossem histórias de infância, que escrevia poesias com a naturalidade de quem respira e que parecia destinado a ocupar um lugar de destaque na história do pensamento europeu. Aos 24 anos, quando muitos ainda tateiam os primeiros passos da vida adulta, Nietzsche já era professor em uma das universidades mais respeitadas do continente, um feito raro até hoje. Mas a promessa de um futuro brilhante não o satisfazia. Aquilo que o mundo via como genialidade precoce, ele sentia como prisão dourada. E foi então que tomou uma decisão surpreendente. Abandonou a segurança do meio acadêmico e se isolou. Foi para as montanhas, para aldeias remotas, para lugares onde o barulho da sociedade não pudesse alcançá-lo. Essa fuga não foi covardia, foi coragem. Nietzsche não buscava conforto, buscava confronto, consigo mesmo, com as ideias que o atormentavam, com as ilusões que sustentavam sua época. Seu nascimento em uma família de pastores luteranos parecia apontar para um destino religioso. Mas esse mesmo berço de fé foi o ponto de ruptura. Nietzsche se afastou completamente do cristianismo e se tornou um de seus maiores críticos. Sua filosofia nasceu desse choque, não apenas contra doutrinas, mas contra a própria base da moral e da cultura. E o preço disso foi alto. Suas obras não vendiam bem. Sua escrita era considerada obscura. Ele não tinha facilidade em se relacionar e era visto como distante, excêntrico, isolado. Mas foi justamente nesse isolamento que nasceram as ideias que ecoariam muito além de sua época. Nietzsche não escrevia para agradar, escrevia para provocar, para desestabilizar. E talvez sua maior provocação tenha sido esta: a vida não precisa de justificativa, não precisa de promessas futuras, não precisa de recompensas celestes. A vida basta por si mesma. Quando insistimos em compará-la a um ideal perfeito, criamos uma prisão mental. O agora nunca será suficiente. Nietzsche dizia: a vida deve ser vivida, não idealizada. Foi daí que nasceu seu confronto com o niilismo. Para ele, o verdadeiro perigo não estava em viver sem sentido, mas em negar a vida em nome de ídolos, de ideais perfeitos, de valores absolutos. Platão dizia: saia da caverna em busca da luz. Nietzsche respondia: permaneça na caverna, porque é ali, nas sombras, nas vontades, nas experiências concretas, que a vida pulsa de verdade. E para provar isso, ele lançou um de seus conceitos mais provocadores: o eterno retorno. Imagine que cada momento da sua vida tivesse que se repetir infinitas vezes, exatamente como foi. Você aceitaria esse destino? Ou se desesperaria diante dele? Para Nietzsche, a vida só é boa quando é digna de ser repetida eternamente. Esse chamado é pesado, mas Nietzsche não oferecia alívio. Ele exigia que disséssemos sim à vida, mesmo em sua dor. Chamava isso de amor à fati, amor ao destino. Não se trata de tolerar passivamente, mas de abraçar ativamente tudo que a vida nos dá: alegrias, derrotas, dores e conquistas. Amar o destino é desejar exatamente o que é. E daí surge outra provocação. O que é certo e errado? Quem define essas regras? Para Nietzsche, a moral foi inventada não para libertar, mas para enfraquecer. Foi criada pelos fracos para conter os fortes. E nós, sem perceber, passamos a viver como ecos dessa moral herdada. Ele nos pergunta: suas escolhas são realmente suas?
ou apenas reflexos de regras inventadas por outros? Nietzsche não era inimigo da vida. Ao contrário, foi seu defensor mais apaixonado. Ele dizia sim à existência em toda sua contradição, bela e cruel, leve e pesada, absurda e fascinante. Mas o paradoxo é cruel. Em 1889, em Turim, Nietzsche teve um colapso mental ao ver um cavalo ser chicoteado. Abraçou o animal e gritou: "Eu entendo você." Nunca mais voltou a ser o mesmo. Os 11 anos seguintes foram de silêncio, confusão e incapacidade. O homem que ousou repensar toda a moral passou os seus últimos dias sem mesmo reconhecer quem era. Sua vida foi marcada por uma ironia brutal. O pensador que proclamou a potência da vida terminou esmagado por sua própria fragilidade. Talvez sua loucura tenha sido o preço de pensar até os limites do suportável. Nietzsche não morreu apenas como filósofo. Morreu como testemunho do risco de enxergar o mundo sem véus. E aqui chegamos ao fim, ou talvez ao recomeço. Nietzsche não queria seguidores, queria criadores. Não nos deixou respostas prontas, nos deixou perguntas incômodas. Você está vivendo uma vida que aceitaria repetir eternamente? Você realmente ama o destino que tem? Ou ainda vive preso a ídolos, a morais herdadas, a sonhos que não são seus? A provocação de Nietzsche continua viva, porque não oferece desculpas, apenas a responsabilidade brutal de viver sem máscaras e escrever, com as próprias mãos, o sentido da própria existência.